Olá, bem-vindos ao Cidadania. Nessa edição, você acompanha conosco uma conversa sobre os desafios que a política de educação no nosso país enfrenta e quais as possibilidades de solução para esses desafios. Conversa conosco sobre o assunto o senador Wilson Matos, ele que é reitor de universidade, dono de uma universidade frequentada por 58 mil estudantes e que obtém no ENADE nota 4, o que é um padrão de excelência. Senador Wilson Matos, que ocupa a cadeira do senador Álvaro Dias, licenciado em campanha. É a segunda vez que o senador Wilson Matos exerce esse cargo. Na primeira vez que esteve conosco, em 2007, entre os meses de abril e julho, apresentou 12 projetos, 11 deles relacionados à educação. Nessa edição, nós vamos saber um pouco do seu entendimento sobre os problemas, as soluções e os projetos que já tramitam na casa e, porventura, os novos que o senhor apresentará, né, senador? Exatamente, já protocolei o primeiro hoje. Pronto, já vamos conversar sobre isso na nossa entrevista. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Cidadania. Para nós é um privilégio estar aqui debatendo um assunto tão importante para a nossa sociedade, para a nossa nação e para o futuro do país. Senador, o senhor pode começar a entrevista dando para nós um panorama, na sua opinião, de como é que vem se desenrolando essa política, como ela se desenvolve, política de educação no país? Porque, olhando a chegada do aluno ao ensino superior, eu acredito que dê ao senhor um panorama de como é que acontece, quais são as deficiências, o que tem melhorado, né? Nós temos tido avanço na educação brasileira nos últimos anos, né? Primeiro socializamos a entrada, né, o acesso a todos os alunos, crianças e adolescentes do ensino básico. E no ensino superior, temos crescido no percentual de jovens ali matriculados. Entretanto, ainda estamos com menos de 20% dos jovens matriculados no ensino superior brasileiro. Isso é um universo, menos de 20? Menos de 20. É um universo de 7 milhões e 500 mil para aproximadamente 30 milhões de jovens. E o último Enem nos chamou muito a atenção porque 9 milhões de jovens se inscreveram. E o Brasil matricula pouco mais de 2 milhões anualmente. Para 9 acenando, quem vai fazer o Enem, ele quer se matricular. Então, aí já está um problema que nós temos que analisar com profundidade. O outro problema sério da educação superior brasileira é o índice de desistência. Hoje, 40% dos que entram no ensino superior desistem, não concluem o curso. E dos 60% que terminam, uma grande parte acabam não adquirindo as competências e habilidades suficientes para o exercício profissional. Acabam ficando à margem do processo produtivo efetivo dentro de sua profissão. Por que que isso se dá? Porque o aluno chega ao ensino superior com uma defasagem de aprendizagem gigantesca, ou seja, ele não aprendeu a aprender. A escola básica não converte o aluno ao conhecimento, né? No que tange aos aspectos de ampliação do acesso, tem ocorrido. Hoje nós temos o FIES, que é pleno a partir de 2010. Todo aluno tem o direito de ter o seu financiamento. Temos o ProUni, que atende hoje mais de 1 milhão de alunos matriculados, alunos carentes que não teriam acesso a uma escola privada e não consegue passar na pública pela concorrência grande, pelo pequeno número de vagas, né? Temos Pronatec no ensino médio, que vai profissionalizar um grande número de jovens de uma forma muito rápida e de custo muito baixo, porque o governo está usando a rede privada de ensino superior para esse ensino técnico, mas enquanto não corrigirmos o ensino básico, nós não vamos conseguir avançar para valer no ensino superior. Dado a questão ainda do baixo nível de conhecimento, o aluno brasileiro é acostumado a colar na escola, né? E esse é um problema grave. Eu tenho feito pesquisas, 65% dos jovens colam ou tentam colar na escola. E a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica, e ele consegue obter um produto que não é dele.
e vai dizer para o professor que adquiriu aquelas competências, mas é uma mentira, é uma falsidade ideológica. Então nós temos uma série de questões para estarmos resolvendo. Agora, senador, o senhor é reitor de uma universidade, como nós dissemos na abertura, 58 mil alunos e com um padrão de excelência reconhecido pelo próprio Ministério da Educação. Como é que o senhor administra essas deficiências? Porque para que o aluno também tenha um bom aproveitamento, para que o ensino superior seja de qualidade, é necessário que o aluno esteja apto, Exatamente, não é? Como é que o senhor faz para nivelar esse grupo que chega com as suas deficiências já de longo prazo, né? Exato. Bom, é um esforço gigante. A nota 4, nós temos uma escala de 1 a 5, né? A excelência seria 5 mais 4. 6% das instituições do Brasil tem nota 4 ou 5. No Paraná, nenhuma tem nota 5, nem as federais, a Federal Tecnológica. Estão lá juntos, estão juntos, lutando com esse aluno que chega para nós, né? Mas nós temos 20 projetos de qualidade e eu faço a gestão dos 20 projetos e 12 planos de cumprimento de meta por nossos coordenadores, diretores de área, pró-reitores. Então é uma gestão muito próxima do acontecimento das aulas, da aprendizagem e do ensino para valer. Além disso, nós temos vários programas de nivelamento. O primeiro ano inteiro, o aluno tem aulas fora do horário, sábado, domingo, durante a semana, corrigindo um pouco das defasagens que ele trouxe do ensino básico para o ensino superior. Assim mesmo, não escapamos do alto índice de desistência, porque eles desistem no momento que eles não conseguem dar conta das avaliações. Então, essa deficiência é a principal causa da desistência do aluno do ensino superior? Exatamente, porque hoje não é mais problema financeiro, porque o governo está financiando o aluno. Tem bolsas e linhas de financiamento. Exatamente. Mas quando ele tem uma prova e não consegue tirar uma nota boa, e não consegue recuperar, logo depois ele desiste. Ele não conseguiu ainda ser persistente. Eles ainda estão mais visando a cultura da nota e não a cultura do conhecimento. E era justamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor disse no início da primeira resposta que o aluno, que o ensino brasileiro não converte o nosso aluno ao conhecimento. Então, quando ele chega na sua universidade, como é que é essa iniciação, vamos dizer? Bom, porque tem que pegar gosto em aprender, né? Exatamente. Mais do que quem tem isso corre atrás da defasagem que carregou do seu histórico escolar. Exato. Dentre esses 20 projetos de qualidade, o primeiro deles é uma palestra que eu faço para todos. Divido em grupos de 450, desses 58, 1/3 é presencial, 2/3 são à distância. E o aluno à distância tem o mesmo índice de acerto do presencial e para uma escola, para uma instituição que tem um bom nível de acerto, né, que é o IGC 4. Mas o primeiro é um choque que eu dou neles, é a conversão ao conhecimento. Eu dou as boas-vindas para eles, dizendo que 70% deles são desinformados, alienados, porque não leem nada, são alienados. 65% deles são mentirosos, porque colavam e a cola é uma mentira. E 50% deles são analfabetos funcionais. Bem-vindos à comunidade do conhecimento. E a partir daí eu vou fundamentando e provando para eles que isto é verdade. Para se ter uma ideia, o ponto que eu tenho que chegar, para segurar um auditório cheio, se a porta não ficar trancada, eles saem. Eu tranco a porta e ponho no meu bolso. E digo para eles que eles têm que cumprir um contrato que eles assinaram comigo, eles têm 4 horas de aula, eu vou precisar só de 2 horas e meia para tentar mudar o futuro deles. Então, tem que ser uma administração com muito pulso, com muita autoridade e fundamento, para que a gente possa trazer essa juventude para o nosso lado, para o lado do conhecimento. Porque o grande ganhador serão eles. É o próprio aluno. Sem dúvida nenhuma, né? A outra questão também, a prova é regulamentada, a prova é individual, descritiva, de um bom grau de complexidade e tem um fiscal na hora de aplicar a prova. Todas as provas têm fiscais. Eu gasto R$500 mil com fiscalização de provas, para não deixar colar. Ele tem que aprender a aprender. Então, as aulas são estruturadas, 60 dias antes da aplicação da aula, ela já está na rede, à disposição dos alunos,
com tudo que o professor vai dar, quais livros estão aqueles conteúdos, e assim nós temos uma série de outras ações. Nós temos uma avaliação instantânea. A avaliação instantânea, toda sala de aula tem um vidro. E nós decretamos que todo aluno tem que estar em sala de aula em estado de aprendizagem. De uma forma mais simples, eu digo estado de alerta. Estado de aprendizagem é a musculatura ereta, os 2 pés no chão, corpo firme, porque ele tem que estar com a musculatura ativa, porque a sinapse do cérebro tem que estar funcionando ativamente, porque senão o sistema cognitivo não vai relaxar e não haverá aprendizagem, ou haverá uma aprendizagem muito menor dentro daquela sala. E as salas são verificadas, cada disciplina é verificada 2 vezes por mês para ver se a sala está nessa postura. E se não estiver, aí tem a avaliação da aula. O docente está numa postura de ensino que leva os alunos a estar numa postura de aprendizagem. Quem dá o ritmo ao professor, aí começa sem dúvida a nenhuma. avaliação do professor. A avaliação do professor. Então, todo professor é avaliado em cada disciplina que ele dá, 2 vezes por mês na nossa instituição. Hoje, em regra, as escolas fazem uma avaliação, uma CPA, Comissão Própria de Avaliação, faz uma avaliação 1 vez por ano, para concluir todo aquele trabalho, demora tal. Nós não, é pontual, nós estamos acompanhando o que está acontecendo dentro de cada sala de aula. E quem avalia é o coordenador do curso, e por amostragem, o diretor da área confere, o pró-reitor confere e o reitor, de vez em quando, vai também com o mesmo instrumento para ver se está batendo com a visão do coordenador, da equipe toda. Ou seja, nós temos aí que o senhor está descrevendo 2 pilares. Um diz respeito ao aluno e outro a todo o corpo de professores. Sem dúvida nenhuma. Agora que nós já estamos assim no meio do tempo da nossa entrevista e o assunto é complexo, então vamos fazer um paralelo. Dessa bagagem que o senhor nos apresenta, como se transferiria para a política de ensino público no país um jeito de operar bem-sucedido como esse que o senhor nos apresenta? Bem, eu primeiro acho que nós temos que corrigir a grande defasagem do ensino básico brasileiro. Porque se nós convertermos o aluno enquanto é criança, adolescente, fazer com que a sala de aula seja prazerosa, nós não teremos essas dificuldades todas no ensino superior. Ou seja, a resistência do aluno em relação ao saber acaba desde o início, né? Desde o início, ele vai acumulando defasagens e tal, né? Eu tenho dito que para o ensino superior não tem muito mais o que fazer hoje se nós não corrigirmos. Porque o aluno ele vem com pouca capacidade de aprender no ensino superior. Esse é o grave problema da educação brasileira, né? Então, podíamos até conversar sobre os projetos do ensino básico que estamos propondo. Então. O que o senhor traz como proposta nesse sentido? O primeiro projeto que eu estou propondo, já protocolei hoje, é que nós implantemos o ensino de tempo integral gradativamente. Eu entendo que as dificuldades financeiras do município, Estado e União não permitem que se implante plenamente, de ponta a ponta, nesse país o tempo integral. Mas, por outro lado, não podemos também ficar implantando parcialmente numa escola aqui, na outra ali, como o próprio PNE contempla agora, que é um avanço, mas ele diz que 50% das escolas com 25% dos alunos de cada escola dessas deverão ter tempo integral até 2024, que é o final desse PNE. O senhor acha que o avanço pode ser dessa forma não vai funcionar. Pode ser maior. Porque nós vamos continuar discriminando, a escola vai continuar sendo excludente. Uma parte dos jovens brasileiros vão ter escola de tempo integral, outra não. Que país é esse? Muito desigual. Nós só vamos ter uma verdadeira democracia quando todos tiverem direito de acesso a uma escola de qualidade. O mundo que deu certo é a escola de tempo integral, igual em todos os cantos do país. E recursos, senador? Escola em tempo integral, isso onera enquanto Estado, município e União, né? A minha proposta é que então a gente implante gradativamente. 2016 o primeiro ano no Brasil todo, 2017 o segundo ano do ensino fundamental, o terceiro. O meu projeto só prevê até o 9º ano. Depois nós vamos discutir a questão do ensino médio, não é? E também... Mas já garantindo uma boa base já é um bom ganho. Exatamente. Né? E também tem que ter um projeto nacional para a escola de tempo integral, onde o segundo tempo que ele fica na escola
tem que ter no mínimo 50% do tempo que se gaste em conhecimentos específicos, em matemática, ciências e língua portuguesa. Aí os outros 25% do tempo que sobra, aí sim nós vamos dedicar a artes, filosofia, esportes, etc. E essa orientação já está contida no seu projeto? Já está contida no meu projeto. Eu estou propondo, para reduzir o custo do segundo turno, a criação de uma nova categoria de trabalho, que são mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Porque hoje o professor tem a disponibilidade para preparar suas aulas, tal, foram conquistas aí importantes, mas em média 33% do tempo do professor ele não fica na sala de aula. Então ele tem um turno lá no ensino básico, séries iniciais, ele trabalha 20 horas, mas um dia ele não entra na sala, entra um outro. Quebra o ritmo e tal, né? E também... esse outro que entra tem que estar mais... capitalizar a presença desse outro, Exatamente. É isso? E esse segundo turno dos conhecimentos específicos serão feitos por estudantes universitários que vão ser avaliados para isso, por profissionais da educação, mas dentro de uma categoria diferente, que é mediadores do ensino-aprendizagem. Até mesmo para facilitar um pouco e encontrar os profissionais e pessoas disponíveis no mercado. Porque o problema hoje é que a criança entra e começa a acumular defasagem de aprendizagem do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro. Dali a pouco a escola não é prazerosa. Uma bola de neve isso, né? Ele vira um aluno indisciplinado, a indisciplina cresce. Hoje 18% do tempo é gasto dentro da sala de aula com problemas de disciplina. E não é que a criança é má, é o modelo que leva a isso. O modelo é inadequado. E 23% desiste do primeiro ao 9º ano. Quando desiste, vão para onde? Vão para a margem da vida, uma parte entra nos pequenos crimes e crescem nisto e tal. As meninas, uma parte, acabam entrando na prostituição infantil com 11, 12 anos, porque abandonam a escola junto com os coleguinhas de sala e tal. Então, o modelo hoje é produtor desse problema, né, sério que nós temos em nosso país. Uma escola de tempo integral, ela vai aprender a aprender, o aluno vai ter prazer em ficar dentro da sala de aula, porque ele vai adquirir as competências necessárias para aprender bem o ano seguinte, não é? E reduz a reprovação, reduz significativamente o abandono da escola e ganha a nação com pessoas mais preparadas, mais competentes. Senador, no ensino médio, desculpa, 33% desistem. É muito alto. É muito alto. Então nós temos que já levando em conta isso. os que já desistiram, que já Exatamente. vai diminuindo esse universo, né? Exatamente. Senador, infelizmente nós já estamos começando a ficar com tempo curto. Esse é um dos projetos do senhor, o ensino de tempo integral, que o senhor já apresentou, não é isso? Exatamente. Ele começa a tramitar agora nesse semestre de 2014. Exatamente. E vou protocolar mais 3 projetos ainda nas Vamos fazer semanas. Um resumo das próximas 3 matérias? Vamos. Diga. Então, o segundo projeto é um sistema nacional de avaliação do desempenho do docente. Desempenho no ensino. Fazendo uma prova para o aluno e ver se o aluno aprendeu tudo o que ele propôs a ensinar. Entendi. Isso foi cumprido metas de aprendizagem efetiva. E também uma prova de conhecimentos gerais e específicos, porque o mundo vive em constantes transformações. Todo ano nós temos aquisição de novos conhecimentos e o professor é um líder dentro de uma sala de aula, ele tem que ser uma pessoa contextualizada com os problemas nacionais e universais para a formação plena do cidadão, tá certo, não é? Desenvolvimento da cidadania. E pagamento de um bônus para os que tiveram uma avaliação positiva no ano seguinte. E todo ano ele passa por essa avaliação. Com isso, nós já envolvemos o professor de uma forma diferenciada, exatamente, né? Senador, sem querer ser indelicado, mas nosso tempo já está curtinho. Temos terceiro, mais... uma eleição do diretor, poderão concorrer os que forem bem avaliados como professor, só os bem avaliados. E quarto, é redução do índice de falta de 25% para 15%. País nenhum do mundo aceita hoje falta de 25% das aulas. É praticamente zero no mundo. E nós ainda permitimos que a criança ou adolescente falte 25% das aulas, a lei permite. Para encerrar, uma perguntinha bem curtinha. Essa estratégia que o senhor propõe, em termos de custo,
Sim. Compromete de alguma forma? Isso pode ser alguma coisa que... Nós vamos ter uma elevação do custo. Nós vamos, inclusive, tratar do problema da lei de responsabilidade fiscal, que o município pode contratar até 53% da sua receita em despesa com o pessoal. Nós vamos ter que abrir um pouco isso para a educação, sem dúvida nenhuma. E os custos adicionais que teremos, que não é o dobro do custo atual, mas tem um custo adicional, nós estamos contando aí com o aumento do percentual do PIB brasileiro, de 6% hoje para 10% até 2024, 10% do PIB, e também dos recursos do pré-sal e uma parte do Fundo Soberano, que serão aplicados à educação, está tudo previsto no PNA. Então, nós temos dinheiro novo e temos que montar um programa organizado, sistematizado, que atinja a toda criança, que permita a todos ter acesso a uma escola de qualidade. Senador, agradeço muito sua presença aqui no programa Cidadania. O nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Mas estaremos à disposição aí nas próximas semanas. Para mim é sempre uma alegria poder falar com a educação, porque esta é o meu comprometimento, é a minha paixão. Nós estamos, então, encerrando esse programa Cidadania, onde discutimos questões e desafios que a educação brasileira tem que enfrentar. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa e convido que participe do nosso trabalho, enviando sugestões e críticas. Você pode ligar para 0800 61 2211, uma ligação gratuita, ou acessar senado.leg.br/TV. Até a próxima.